Sejam bem-vindos ao IT/OTcast, o seu podcast sobre tecnologia e carreira. Eu sou o Heleno e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, devido a pedidos de vocês sobre temas de IT/OT. Mas antes da gente apresentar essa pessoa, eu vou passar a bola aqui para o Arthur. Olá a todos, sejam bem-vindos ao IT/OTcast. Hoje a gente tem um entrevistado muito especial, mas antes da gente chamar esse entrevistado, Helena, é bom a gente falar que a gente já melhorou um pouquinho aqui o estúdio, né? Agora a gente tem produção, tem o suporte de microfones, tem 2 câmeras, estamos melhorando, né? Aos poucos a gente vai evoluindo, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. Nesse podcast aqui a gente sempre vai falar sobre carreira, né? Como que os profissionais que a gente traz aqui para poder entrevistar, como que eles desenvolveram a sua carreira, e a gente também fala sobre a parte técnica, né? O foco é maior na carreira, mas também é muito bom quando a gente tem uma pessoa com uma grande bagagem, apesar que vocês vão ver que esse convidado aqui de hoje é um convidado que ele é uma pessoa ainda jovem, mas tem muita experiência, e ele consegue combinar os dois mundos, né? A gente chama de profissional convergido, né? De TI e OT. Né? Parece um pouquinho de religião, né? Parece ser convertido, né? Exato. Mas é convergido, é um profissional convergido, que consegue navegar bem nos dois mundos, no mundo de automação e no mundo de tecnologia da informação. Bom, vamos chamar o nosso convidado? Bom, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. É um prazer ter você aqui. É um prazer meu. Bom, Heleno, você começa as primeiras perguntas para o nosso convidado? Sim, gostaria que o Felipe apresentasse um pouco sobre ele, qual é o momento que ele está na carreira, se ele ainda está estudando, dá um overview aí sobre quem é o Felipe Rocha. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Felipe, prazer, né? Obrigado aí pelo convite de vocês para estar aqui no podcast. É uma honra, meu primeiro podcast, então se eu estiver falando qualquer coisa, vocês levantem a mão aí, eu vou entender. E falando um pouquinho de mim, né? Eu ainda sou estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, Engenharia de Sistemas, né? Curso noturno, criado há um pouco mais de 6 a 8 anos, não vou saber precisar a data certinho, mas não, é um curso mais recente, não é tão antigo. E foi um curso muito desejado lá na Federal pelas suas competências, né, e pelo o que ele abrange, principalmente com algumas empresas que abriram em Belo Horizonte, como a Google, como a própria Embraer, que também tem um campo de desenvolvimento substancial lá, né. E hoje eu atuo na Queima Diária, né, como cloud arquiteto, arquiteto de cloud lá, e mexo muito na área de DevOps e tal. E eu sou um cara bem cross mesmo, assim, né? Acabo que tanto a parte de desenvolvimento também eu acabo acompanhando bastante. Tem um pouquinho de DevOps, tem um pouquinho de arquitetura cloud, desenvolvimento em cloud, avaliação de algumas novas soluções e tal. E principalmente incorporação de tecnologia, né? Então a gente fica muito antenado com o que está rolando e captando essas tecnologias. Felipe, só você usou o termo aí DevOps, tem muita gente que o pessoal, principalmente o pessoal da área de TO, de tecnologia da operação, eles não sabem o que é o DevOps. A gente que desenvolve softwares, é uma ferramenta que a gente utiliza no dia a dia, mas você poderia só dar uma explicação do que é o DevOps para o pessoal que não tem esse conhecimento? Claro. DevOps, na verdade, é uma filosofia que surgiu um pouco depois da Manifesto Ágil, né? Onde o principal intento dessa filosofia é quebrar silos de conhecimento, né? Então, ao invés de você ficar setorizando a sua área de desenvolvimento em desenvolvimento, teste, operações, né? A galera de deploy ali, o pessoal de manutenção ou de sustentação, né? do sistema, você vira e fala assim, não, a gente está preocupado em entregar o produto. No final das contas, é isso que interessa. E a gente precisa fazer isso ficar rápido, resiliente, confiável, né? E que garanta uma boa experiência de desenvolvimento para todos os envolvidos ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do produto, né? No caso, o produto que a gente está se referindo é o produto digital, que é o software. Então, basicamente, DevOps é isso. E aí tem uma caixinha de ferramentas, uma caixa de ferramentas, né? Com várias ferramentas que
possibilitam que essa filosofia seja colocada em prática. Então, tem ferramentas de Continuous Integration, que é de integra contínua, tem ferramentas de Continuous Development ou Deployment, e Delivery, né, que são duas filosofias ali, que é, de fato, garantir que a entrega daquele artefato de software gerado seja o mais rápido possível e com o máximo de certeza possível, né? Certeza que eu digo, que eu me refiro, é a certeza de que aquilo vai subir de forma adequada, né, e tal. E aí tem outras ferramentas, né, gerenciamento de configurações, infraestrutura como código, que a gente hoje define infraestrutura, né, o servidor, a quantidade de memória, esse tipo de coisa, dentro de código, né, e passa isso para uma série de requisições em APIs de um sistema já pré-existente que consegue alocar aquilo que a gente está requisitando, né, os recursos que a gente está requisitando e disponibilizar para a gente de maneira com uma certa acurácia, né, ou seja, você vai sempre repetir a operação e garantir que o resultado seja o mesmo. Inclusive, você também consegue fazer pipeline, né? Fazer testes automáticos da sua plataforma, do seu software dentro do DevOps, né? Bom, pessoal, vocês puderam perceber aí que o Felipe tem muito conhecimento numa área que nós de tecnologia da operação ainda, vamos dizer que estamos aprendendo, né? E temos muito a aprender. Eu acredito nesse podcast a gente vai escutar muita experiência do Felipe, mas, Arthur, o que você acha da gente comentar, perguntar ao Felipe qual a experiência dele, né? Porque ele disse que atualmente ele é um arquiteto de cloud, né? Tá estudando, parece ser uma história bem interessante aí. Exatamente, aí eu ia começar perguntando a idade. Qual que é a sua idade, Felipe? 32. Versão 3.2. E você tá estudando agora engenharia de sistemas, né? Exato. Só que você contou pra gente que no passado você começou com outra profissão lá atrás, né? Antes de fazer engenharia de sistemas, né? Qual que foi a profissão? Qual que era o curso que você estava fazendo antes e por que você resolveu mudar de área? Essa história é bem mais longa, mas eu vou tentar manter ela curta aqui só para a gente conseguir conversar. Mas eu já fiz veterinária na UFMG também. Foi uma época que eu fazia veterinária e engenharia elétrica ao mesmo tempo. Quando eu estava fazendo esses dois cursos, eu ainda trabalhava também de madrugada. Quantos Felipes eram? Oi? Era apenas um ou... Eu acho que para fazer tudo isso precisam de umas 4 pessoas. Exatamente, fazia veterinária, fazia engenharia elétrica e também arrumava um tempo de trabalhar à noite. Infelizmente, assim, as oportunidades do nosso país, eles até existem, né? Mas muita gente precisa se desdobrar aí para poder conseguir aproveitá-las, né? Digamos assim. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhava bastante, assim, tinha que desdobrar bastante. Então, era faculdade de manhã, na veterinária, que era o dia inteiro. Saía de lá às 6 horas no prego, pegava o busão, ia parar lá na Raja Gabalha, que quem não conhece Belo Horizonte é longe pra caramba da UFMG. E ficava lá na Raja Gabalha estudando na UNA, na época, engenharia elétrica. E voltava tarde da noite ali para enfrentar, às vezes, um trampo ainda de garçom ainda. Por incrível que pareça. Sim. Mas é interessante essa história, porque eu vejo muito... só fazendo eu gosto de fazer um link entre Brasil e Estados Unidos. Eu vejo que no Brasil ainda tem muito preconceito de pessoas, por exemplo, você falou, trabalhando de garçom ainda, né? Às vezes pessoas têm um pouco de vergonha de falar ali a parte dura, né? A gente sabe que quando a gente está estudando, você não tem muitas opções, né? Às vezes você precisa ali do dinheiro pro transporte, então tem que se virar. E aqui nos Estados Unidos é muito comum. Você vai em McDonald's, vários lugares, o pessoal está fazendo part-time e são estudantes. Então, eu acho que é interessante a gente passar essa ideia de que você tem um objetivo, vai atrás dele, não meça esforços, né? Eu acredito que depois você colhe os frutos desses esforços, mas muito interessante essa história aí eu sabia que você tinha feito medicina, que você tinha começado a fazer medicina veterinária, mas não sabia que você estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Também não. Então, Felipe, você entrou na UFMG fazer veterinária com quantos anos? Eu entrei com 18 anos mesmo.
Com 18 anos. Assim, passei só no isso segundo já é um ano. mérito muito grande, né? Aos 18 anos, passar na Universidade Federal, uma das mais importantes do país, a UFMG. Sim. Né? E você chegou a concluir o curso de medicina veterinária ou não? Não, Estava na quase na verdade, conclusão ou abandonou no começo? não, na verdade, eu cheguei até o 7º período, né? Uhum. E aí eu tive que interromper o curso, algumas situações externas, né? E tal, ficaram mais difíceis do que o usual. E aí eu precisei voltar a trabalhar e tal. E com isso eu larguei a veterinária, mas já tinha prestado vestibular novamente e já tinha conseguido controle e automação na UFMG. Então eu larguei veterinária em março de 2012 e em julho de 2012 eu já comecei como controle e automação na UFMG mesmo. Uhum. Depois eu fiz Aí, uma troca, né, de controle de automação para sistemas, porque fazia mais minha praia, assim, sabe? uhum. Ok, perfeito. Você trocou de engenharia de controle e automação para engenharia de sistemas, porque na engenharia de sistemas você consegue basicamente projetar um sistema complexo, né, cara? Uma engenharia de sistemas complexos, né? Você explica para as Exato. pessoas o que é engenharia de sistemas, para Engenharia de quem não sabe. sistemas é uma engenharia que lida com a horizontalidade, né, a interdisciplinariedade que tem dentro de um projeto e as suas interfaces, né, a comunicação entre essas partes que integram um projeto em diferentes disciplinas. E para isso é preciso desenvolver alguns olhares complementares, né? Então você precisa saber olhar para um sistema fechado, né, definir qual é a sua fronteira, quais são as propriedades daquele sistema, quais são os seus componentes e quais as interfaces, né, que ele faz com o mundo externo. E a partir de cada mini sistemas, né, digamos assim, definir como eles trocam informações entre eles e a partir disso saber nessa interação, né, nesse comportamento modelado, né, porque nada é preciso, a gente tenta aproximar a realidade por meios de técnicas e tal, e entender como é que isso se relaciona e constituir esse sistema um pouco maior, que é o sistema final, né, com essas várias disciplinas, com pessoas operando, etc., ali dentro, e essas trocas de informações entre os componentes, como que isso se integra e lá vai para fora. Uhum. Muito, muito legal. Bom, como você sempre trabalhou desde o começo da faculdade, né? Como que foi o período de transição? Você fez estágio, você conseguiu o emprego. Você sempre trabalhou durante o período, né? Então, assim, eu imagino que conseguir um trabalho na área de automação e na área de TI não foi difícil para você, porque você já tinha experiência no mercado de trabalho, mesmo que ela não fosse uma experiência relacionada com automação. Então, antes da veterinária, eu formei como técnico no Coltec, né? Então, minha história com a FMG começa lá dos meus 14 anos de idade. Ok. E quando eu formei, com 17 anos, eu fiz um estágio técnico numa empresa que chamava W Bachura Automação Industrial. E lá dentro eu fiz algumas conexões e boas relações de trabalho, isso é muito importante, falando de carreira, etc. Boas relações de trabalho, deixar uma boa impressão, né? Entregar um trabalho de qualidade é muito importante, porque faça o cartão de visita. Então, mudei de ramo, né? Fui para veterinária e quando a corda apertou, eu precisei voltar para a automação, que era um salário que era um pouco acima, né, do salário mínimo ali e que me dava uma condição um pouco melhor. E aí eu voltei para trabalhar com essas pessoas numa empresa que eles abriram posteriormente, né, que é a FGL Automação Eletromecânica e Automação Industrial. E aí foi uma galera que me deu essa oportunidade de retornar para o mercado. E a partir de lá, eu segui a carreira de automação até migrar de novo. Então, assim, basicamente você saiu da veterinária para automação porque a automação pagava mais. Era isso? Basicamente, naquele momento, né? Naquele momento. Porque carreira tem muito isso, né? Momento, igual, por exemplo, agora a parte de tecnologia de informação tá super inchada, né? Tá super precisando de gente, etc. Faltando mão de obra e uma loucura, inclusive. Mas teve esses momentos para outras profissões. Nesse momento eu imagino que a área de TI ela tá melhor do que a área de automação. Tá muito aquecido. Sim, então a gente vê aí a importância de ser um profissional que tenha um conhecimento dos dois lados, né? E eu acredito que você não precisa, para você migrar de uma área para outra, você não precisa ser um expert, o melhor, né? Naquela área. Como você comentou que você trabalhou
você começou em automação, foi fazer veterinária, depois voltou para automação, e no começo você comentou que você é um arquiteto de cloud, que não tem, é uma área mais de TI que tecnologia da operação, né? Sim, sim. Como eu acho que a gente pode pegar a sua experiência aí, né? Porque esse é o profissional que realmente é o profissional do futuro, um profissional que consegue migrar de uma área para outra e aproveitar, igual você está falando, o momento, né? Então, como que você migrou de tecnologia da área de automação para tecnologia da informação? A gente vai fazer muito aqui ir para frente da sua carreira e voltar, mas eu achei interessante porque é muito dinâmica a sua carreira. Eu acho que é bom a gente sempre lembrar sobre esses pontos. Não, legal. Então, eu acho que o principal é resiliência, assim, né? Tipo assim, você tem que definir um objetivo e correr atrás dele, né? Isso aí é o ponto principal. Mas a transição de carreira de automação para TI, ela não... Acho que nenhuma transição de carreira, na verdade, pode ser feita de maneira leviana, né? Você precisa se preparar, você não precisa ser um expert, mas quando você evolui na carreira, né? Você vai galgando algumas posições, salário, etc., e para fazer a migração, você precisa se preparar e saber que você vai, às vezes, dar 2 passos para trás para poder conseguir dar mais passos para frente, né, digamos assim. Então, na época que eu estava fazendo a transição, eu até estava numa empresa chamada Schneider, que eu tive uma oportunidade de começar a estudar programação por um incentivo até deles mesmo. E na época eu estava fazendo engenharia de dados, né, e tal, mas é uma linguagem de programação como outra qualquer, e muito, né, me despertou uma curiosidade muito grande. E posteriormente eu comecei a estudar por minha conta, né, em outros cursos externos, programação propriamente dita de computadores, né. E aí eu desenvolvi um sisteminha ali inicial para mim que resolvia um problema caseiro que eu tinha no meu dia a dia do trabalho. E gostei tanto desse negócio que eu comecei a aperfeiçoar esse projeto, aperfeiçoar, e fui virando noite. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu gostava mais de programar sistemas de informática, né, de web e etc., do que, de fato, trabalhar com automação. E aí, nessa brincadeira de perceber o que você gosta mais de fazer, né, e tal, você consegue realmente focar o seu estudo e se dedicar àquilo. E aí eu tive uma oportunidade na Strider muito legal, que o pessoal abriu a possibilidade de eu ir lá como desenvolvedor, depois de uma entrevista que também foi bem interessante, foi mais uma conversa do que uma entrevista, que eu acho que é uma das primeiras alterações que tem do mercado de TI com OT, né, que é um mercado não tão formal quanto. Pode ser, mas não tão formal quanto em todas as situações. Tem uma pegada mais de tipo assim, seja você, sabe? Tipo assim, vai na sua, só entrega seu resultado, tá tudo certo, entende? E aí, essa oportunidade de migração aconteceu nessa época, e aí eu fui começar a minha carreira como desenvolvedor júnior ali, né? E tive que me dedicar muito, porque o pessoal do Strider era muito cabuloso, o pessoal que mandava muito bem de programação. E para acompanhar o pessoal, tipo assim, a distância era muito grande, eu ficava ali correndo atrás, e estudando pra caramba, e tentando me desenvolver o máximo possível, assim. Legal. Com muito esforço e muito estudo, né, para legal, sim, foi legal você mencionar essa questão da distância, né? Você entrou por uma equipe que o pessoal já tinha né, tava anos na sua frente com relação ao desenvolvimento de software, e você estava lá e estava querendo aprender, e você teve que acelerar esse processo. Essa é a minha pergunta. Como que você conseguiu tempo para poder fazer estudo? Porque você ainda continuava estudando na UFMG, e você continua estudando fazendo engenharia de sistemas lá até hoje. A gente tem a vida pessoal também, não é só trabalho. Sim, né? E tem os relacionamentos pessoais, tem a vida fora da empresa, e você ainda conseguia estudar para poder melhorar a sua performance como programador dentro da Strider, por exemplo. Como você conseguia tempo para isso, Felipe? Você deve ser muito bom para gerenciar tempo. Então, não tanto, mas eu acho que é muito foco, assim, sabe? Tipo, durante a transição de carreira é um período de muita instabilidade, assim, você se sente inseguro, porque você está indo para uma área que você não domina, igual eu dominava a área de automação, sabe? Não que eu fosse um expert, não é essa a ideia, mas assim, você tem uma confiança com o seu trabalho desenvolvido ao longo do tempo,
E aí você mudou de carreira, putz, você nunca entregou uma coisa em produção, né, e tal. Então você fica naquela ansiedade, putz, se eu fizer alguma bobagem, etc. e tal, né? Então essa instabilidade, ela, no meu caso, era uma força motriz, assim, né? Você virar e falar assim, eu preciso fazer essa oportunidade vingar, entende? Então era um drive muito forte que me fazia focar muito. Então eu consumia uma quantidade de cursos online baratos, né? Que tem algumas plataformas hoje na internet que possibilitam isso, cursos muito bons e com um preço muito acessível para qualquer pessoa, estou falando real, assim, tipo R$20 e tal. Então, são preços realmente bons. E na época, tipo assim, eu consumia muito isso. Então, era indo de ônibus trabalhar, assistindo um curso, voltando do trabalho, assistindo um curso, aí parava um tempo, fazia faculdade, voltava para casa, né? Ia para a faculdade. Então, no trajeto, era sempre assistindo alguma coisa, lendo um artigo técnico, alguma coisa do tipo. Chegava em casa, estudava um pouco, ia desempilhando as atividades da faculdade, né? Tipo assim, entregando tudo o quanto antes. Procrastinar, cara, é a coisa que mais mata seu tempo. Exatamente, não procrastine. Exatamente. Então, quando você está migrando de carreira ou quando você quer dar um gás na sua carreira, não zera a sua procrastinação, velho. Tipo assim, tudo que cair na sua fila, consome isso o mais rápido possível. Entende? Assim, pela sua fala, eu consigo perceber duas coisas. Uma é, quando você está nesse momento de transição de carreira, você tem que dar um gás, por causa que você está ali, você tem que se provar, né? Que está todo mundo tá te vigiando, todo mundo te avaliando, né? Mesmo. Todo mundo faz isso, cara. Essa é a realidade, né? Todo mundo vai te avaliar. Porque você chegou, você é a pessoa nova ali, você está naquele momento que você tem que se provar. Sim. E para poder vencer isso daí, além dele ser o seu motivador, né? E assim, muita gente vai encarar isso como uma oportunidade, isso é o meu motivador, e vai ter gente que fala assim, nossa, agora eu estou com muita pressão aqui em cima de mim. O que você fez, que eu entendi, para poder, né, vencer esse momento aí de transição, foi transformar aquele momento que seria de ociosidade, que todo mundo aproveita para poder tirar aquele cochilo, ir lá para o Instagram, para o YouTube, assistir coisa, né, bater papo com os outros no WhatsApp, e você estava usando esse tempo para poder aprender. Então, assim, se você usou aquele momento seu de transporte ali, né, e transformou ele no seu momento de aprender mais, né, naquele tempo dentro do ônibus, isso não é só para quem usa ônibus, né, usa transporte coletivo, cara. Isso é para quem está dentro do carro também, cara. Eu faço isso muito. Por exemplo, eu uso o meu carro como meu learning center, que eu penso, entendeu? Eu ponho lá e vou escutando um podcast enquanto eu estou dirigindo, ou ponho lá e vou assistindo um vídeo do YouTube, ponho o telefone no painel, vou assistindo um vídeo do YouTube, se eu sei o caminho, né, e vou dirigindo, né? Mesmo que você não fique olhando para o vídeo, mas você está ali escutando e está aprendendo com alguém, né? Exatamente. Então, assim, cara, eu acho hoje que dá para você fazer não uma graduação, né, cara, mas dá pra fazer um curso de especialização só escutando podcast e assistindo vídeo no YouTube. A informação hoje ela não é mais centralizada, né? A informação hoje, o conhecimento ele é descentralizado e é fácil de aprender qualquer coisa. Você é o maior exemplo disso, né? Você comprou cursos online acessíveis, você usou seu tempo para poder escutar podcast, assistir vídeo e aprender a desenvolver. E no final das contas você conseguiu fazer a transição de carreira de automação para a área de TI. Tenho uma dúvida em relação à parte de TI. Você acha que é muito importante certificações ou é mais importante você provar que você tem o conhecimento daquela plataforma, daquela linguagem? Cara, isso é uma excelente pergunta, assim, inclusive. Eu acho que tem a sua utilidade a certificação, com certeza, tá? Principalmente quando você está querendo galgar uma posição que tem um nível de exigência diferente, né? Por exemplo, você vai mexer com cloud, se você levanta uma instância e deixa ela ligada, isso custa dinheiro, né? Então, você precisa mostrar uma certa proficiência de conhecimento naquele assunto, pelo menos, para você não cometer esses deslizes, né, que tem custo envolvido, né? Então, a certificação, ela garante que pelo menos você estudou aquele tema num nível que a instituição que te certificou garante que está ok, né? Para profissional, eu gosto de usar esse paralelo, por quê?
tem duas formas de você conquistar uma posição, né? Às vezes você estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo e recebe uma oportunidade, e aí você pega aquilo e usa com toda a sua energia e etc., que eu acredito que em algum momento foi o meu caso, e aí eu usufruí dessa oportunidade que me foi dada de uma maneira ostensiva, né, e tal. E a outra oportunidade, que é você mostrar que você não tem experiência pregressa naquela tecnologia, mas você tem a certificação. Então, você está entrando numa posição inicial, né? Se a certificação está falando, esse cara tem um conhecimento mínimo, ou, às vezes, algumas certificações falam até muito mais do que isso, né? Tipo assim, atestam que você já é uma autoridade naquela tecnologia, etc. Né? Então, o Associated, por exemplo, da AWS, é um nível introdutório. Ele, né, tem um overview ali, algumas especificidades que são importantes de você conhecer, algumas integrações que existem entre os sistemas. Pá. Então, você conhece aquilo ali. Né? Você nunca mexeu, mas você conhece. E está provado que você conhece. Então, você vai conseguir galgar uma posição inicial. Mas na hora que você vai para professional, aí a história já é outra. Entendeu? Quer dizer que você tem um domínio muito mais profundo daquelas tecnologias do que só esse, né, conhecimento overview, digamos assim, né? Para quem quer entrar na área, então, e quer ter um diferencial, não tem experiência, quer ter um diferencial para poder conseguir aquela vaga, faz a certificação. Essa seria a sua dica para quem quer entrar na área. E eu sempre gosto de dar uma acelerada nas transições durante a minha carreira. Eu gosto de, inclusive, a gente fez um podcast, comentei que eu gosto de buscar pontos de destaques e pontos que a gente deu um esforço, coloca um esforço ali, mas você sabe que a recompensa será maior, né? Uhum. Então, vamos supor, uma pessoa que está querendo ir para essa área de cloud, trabalhar com essa tecnologia que nem você mencionou, que está muito em alta. Uhum. Qual seria assim a certificação mais, vamos supor, fácil, né? Mas que te traga oportunidades para você começar a desenvolver o seu conhecimento, né, nessa área e também encontrar um trabalho que lá você desenvolva uma empresa, né, que lá você consiga desenvolver ainda mais o seu conhecimento em cloud. As certificações, pelo menos aqui para a gente no Brasil, ela tem uma barreira de entrada, né? Que é o custo, que é em dólar. Então, nós estamos falando de uma certificação básica que custa $150. Se você multiplicar por 6, vai dar um valor substancial. Não é todo mundo que consegue despender isso na incerteza de passar. Você pode estudar muito, ter certeza do que você sabe, mas na hora você ficar nervoso. Isso acontece, cara, sabe? E é não tirar. Então, tem muita gente que não tira a certificação por isso. Não é porque a gente está falando de uma certificação que vai custar quase R$1.000 no Brasil. Entende? Então, assim, aí para isso, eu acho que todo mundo precisa estudar um pouquinho como que se dão os programas frees, sabe? Ou a trilha de desconto que existe dentro de uma certificação. Então, eu vou falar de uma que eu conheço na AWS. Você faz o partitioner lá, que é um conhecimento bem tranquilo de tirar, que vai te dar ali $75, que não é um preço acessível, mas que, né, para você conseguir começar, talvez seja o melhor. E aí ele vai te dar 50% de desconto no próximo, se você tiver passado. Então você já vai tirar a segunda certificação com um preço melhor. Assim, a última vez que eu olhei essa cadeia de desconto, galera, tem um tempo, então verifiquem, não vão só pelo podcast aqui, não. Dá uma olhada lá e tal, e entenda. Sim, e aí, Felipe, eu ia falar o seguinte, olha só, você pode investir esse valor, mas você também tem que saber, por exemplo, olha, um cálculo que você tem que fazer é muito simples, olha só, qual que é o salário inicial se você conseguir essa vaga? E com quanto tempo que eu pago o meu investimento? Exatamente. Se você conseguir responder essa pergunta rápido, vale a pena. Investe, consiga o dinheiro, faça a certificação, consiga a vaga, e em pouco tempo você vai ter um salário excelente que vai ter pago o custo da certificação. Com certeza, com certeza. O que eu estava comentando era, tipo assim, às vezes a mentalidade que é uma barreira de entrada, né? Mas, com certeza, esse estudo, né, de o que eu vou conseguir com aquela certificação, ele tem que ser feito, né? Então,
para mundo cloud, que foi a pergunta do Heleno, eu iria pela AWS, que é a maior cloud que tem. Então, por ser maior, tem mais oportunidades. E a segunda, que vem com um crescimento muito grande, né? Eu não sei se ela é a segunda ou se é porque ela está crescendo muito, que é a Azure, né? E que tem uma documentação oficial foda, velho. Então, e muito, na minha opinião, tipo assim, a documentação é muito mais completa, muito mais abrangente do que a da AWS. A da AWS ela é muito ostensiva, sabe? E aí é difícil, às vezes, você extrair a informação que você queria daquela documentação para uma certificação propriamente dita. Na Azure, eu acho que é um negócio mais direto. É olhar essas coisas. Então, sei lá, joga no Google Trends lá. Cloud AWS, Cloud Azure e Cloud GCP, né, que é do Google, que são as 3 maiores do mundo, né? Vê qual que é o índice de crescimento, no Trends lá, vai aparecer para você o número de procuras que aquela palavra tem, né? Então, se tiver um índice de procura muito grande, quer dizer que tem muita gente falando daquele cara. E se tiver numa crescente no tempo, então quer dizer que está ficando cada vez mais em voga, né? Então, você se foca nessa tecnologia. Agora, se você estiver vendo que tem uma, que às vezes o share de mercado dele está baixo, mas que a curva está ascendente demais, provavelmente daqui 2, 3 meses aquele negócio vai, né, alcançar o outro tema ou vai topar, né, vai ficar de igual para igual. E aí o número de oportunidades também vai crescer proporcionalmente. Então, essas maldades que eu acho que quando você está mudando de carreira, você tem que ir correndo atrás, sabe? Entender qual que é o assunto do momento, entender para onde que a tecnologia está apontando, para onde que ela está direcionando. Acho que essa é a maior preocupação de qualquer profissional que quer se manter relevante no mercado, né? É procurar para onde as coisas estão indo e correr atrás. Porque, de verdade, com a globalização que a gente tem de conhecimento, a velocidade com que as coisas evoluem, cara, você nunca vai saber tudo. E, assim, tira isso da cabeça. Você não vai conseguir aprender tudo. Mas você tem que estar correndo atrás constantemente de coisas relevantes. Então, por exemplo, se você virar e falar assim, servidor Linux, usar Samba num servidor Linux, já foi uma coisa foda. Hoje, tem a sua relevância. Eu não estou diminuindo nada, não, pelo amor de Deus, não entendo dessa maneira. Mas não é para onde a tecnologia está apontando. Está apontando para outras tecnologias. Então, se você é um administrador de sistemas, se você estava com algum conhecimento de outra tecnologia, olha para onde a tecnologia está apontando e corre atrás dela. Se tiver um caminho que você precisa percorrer para conseguir adquirir aquele conhecimento de forma consistente, percorra. E aí a gente pode bater, por exemplo, na internet, tem vários sites bem legais que fazem caminhos de carreira para DevOps, caminhos de carreira para desenvolvedor, caminho de carreiras para arquiteto cloud, arquiteto de soluções. E aí lá vai estar listado os principais temas que você precisa aprender numa ordem coerente, sabe, de aprendizado. Então vale muito a pena listar esses caras, e aí é aquilo que eu falei, põe na sua fila, na ordem que você precisa aprender, e corre atrás. Estuda. Legal, Felipe. Excelente insight esse daí. Para poder saber para onde que a tecnologia está indo, você recomendaria talvez usar o Google Trends. Buscar palavras-chave no Google Trends relacionadas à tecnologia, ver quem tem a curva ascendente e usar aquilo ali. Uma das formas de usar, né? Outra coisa é você acompanhar, por exemplo, podcast, ver o que as pessoas estão falando. Podcast geralmente traz tecnologia que está mais numa crescente, né? Já faz essa avaliação para você, ou que está numa hype muito interessante. Procurar, por exemplo, nos arquivos do Medium, para entender como é que está as discussões de assunto, né, técnicos ali no Medium, no dev.io, se não me engano, Stack Overflow, de repente procurar as estatísticas do Stack Overflow, que é um site onde as pessoas fazem muita consulta, né, de tirar dúvida ou de expor um problema e ver se outra pessoa já passou por aquele problema e resolveu, sabe? Esse tipo de coisa pode ser muito bem usado. E eu acho que essa dica que você passou pra gente aí, ela pode ser utilizada em qualquer área, né? Mesmo se é um profissional que está aí tentando entrar na área de automação, utilize o mesmo conselho que o Felipe deu e vai lá no Google Trends e busque palavras-chave para você estar preparado. O que eu acho que é importante é você se destacar, né?
E o dinheiro vem quando é aquela lei, né? Da oferta e da demanda, né? Se tem poucas pessoas que têm aquele conhecimento, lógico que o retorno do investimento será muito maior, né? Então, eu acho que em negócio a gente fala muito do retorno de investimento, né? ROI, mas eu acho que a gente tem que, na nossa carreira, a gente também tem que trabalhar com isso. A gente tem que colocar esforços e tempo em conhecimentos que vão agregar valor a gente e vai ajudar a gente a se destacar, né? Exatamente. Então, eu acho que essa dica que você deu é sensacional do Google Trends. Para falar a verdade, eu não utilizava e vou começar a utilizar. Obrigado pela dica aí. Eu uso o Google Trends, mas eu uso para outros motivos e não para carreira. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Se eu quiser mudar de carreira, eu vou começar a colocar aqui as coisas, né, as tecnologias que eu tenho que aprender para facilitar a minha e ver quem está em curva ascendente, poder facilitar. Eu vou aprender, vai ser esse meu caminho de aprendizado. E por falar nisso, Felipe, você mencionou alguns sites aí para aprendizado, né? Depois você poderia repetir ele para as pessoas? A gente pode deixar na descrição, né? Exato, a gente deixa nos comentários, na descrição aqui. Beleza. Ok, vamos colocar nos comentários. Você queria fazer algum comentário, Felipe? Sim, porque a ideia do Trends, ele tem para outros sites também, tá? Então, GitHub tem os trends dele lá também. Não é da mesma forma que o Google, do Google Trends, mas tem uma boa perspectiva de, principalmente, do do pessoal está criando na comunidade, né? Então, repositórios que estão ficando muito em voga e tal, número de stars, número de estrelinhas, né, que o pessoal dá lá no repositório, que é tipo a galera que gostou daquele produto, daquele repositório. E o que é esse GitHub? Legal. Então, inclusive, assim, eu conheço um pouquinho do GitHub, né, mas eu gostaria que o Felipe explicasse, que também ele falasse quais são os sites, né, que o profissional de TI tem que conhecer. Né, alguns 3 sites, eu falei assim, esses aqui são essenciais para você, né, que vai seguir nessa carreira. Esse elencado aí é difícil, assim, sabe? Mas acho que um muito bom é o GitHub, porque acho que hoje ele é um dos mais usados, né? Tem o GitLab também, Bitbucket, tem outros controles de versão hosted, né, que a gente fala que é uns remotos, que fazem o processo de gerenciamento ou versionamento, gerenciamento da versão do seu código, né? Ou do que você está publicando, porque, na verdade, ele controla a versão de texto, né? Qualquer coisa que seja texto, acho que até imagem também ele faz algum controle, mas coisas não binárias ele controla bem, assim, tá? Então, para imagem eu aconselharia outros controladores de versão, mas... Então, o GitHub seria um repositório onde que você pode criar, você está desenvolvendo a sua aplicação e você pode utilizar esse repositório para, vamos supor que você tenha diferentes programadores, todos utilizam a mesma versão e estão sempre atualizando. Seria basicamente isso o GitHub? O GitHub, na verdade, é um lugar onde você vai deixar o seu código, fraga. Tipo assim, ele é o Git remoto e gerenciado por uma empresa que é o GitHub. Mas o Git mesmo, né, que é o controle de versão, o algoritmo de controle de versão que está rodando por trás ali do GitHub, ele é um cara que foi desenvolvido pela comunidade open source, que desenvolveu, da mesma galera que produziu o Linux, que é o Linus Torvald. Eu não sei se a pronúncia dele é essa não, mas é só jogar alguma coisa semelhante no Google que provavelmente vai aparecer ele de primeira, assim, que é da galera do Linux Foundation e tal. E esse cara desenvolveu esse gerenciador de versão de código, né? Que você pode rodar no seu computador, inclusive, uma versão simplificada, né? E tal. E no seu computador, obviamente, você vai rodar para fazer o gerenciamento de versão, mas eu falo assim, a parte remota, sabe? Tipo, criar um servidor do GitHub, várias aspas nisso aí, no seu computador local, entendeu? Mas a utilidade dele é para isso. Você pode ter várias pessoas trabalhando em branches diferentes de preferência. Na mesma também rolaria, mas daria muito conflito de código. Você trabalha em várias branches, né? O que seriam branches? É como se você pegasse uma ramificação do código original. E aí você desenvolve alguma coisa, comita isso. O que seriam commits? É como se você estivesse dando um save, né? No seu arquivo lá do Word, sabe? E aí, só que na hora que ele salvar isso, ele salva só a diferença entre o commit anterior e o próximo commit,
E esse cara, né, que você acabou de salvar, ele tem um número único que o identifica dentro desse repositório, né? E aí, na hora que você unifica as branches, que a gente chama de merge, você vai sobrepor essas alterações de maneira cronológica dentro do código, e com isso você vai ter um controle de versão onde você consegue falar assim, olha, aqui eu alterei esse negócio e essa alteração aconteceu antes dessa, ou depois daquela, e lá vai para fora, entende? Então é um controle cronológico de versão do código e tal, que trabalha nos sistemas de branches. Antigamente a gente usava o SVN, né, que é, ou outras formas. E aí o SVN, ele era trunk-based, que a gente chama, não tinha branches, né, não tinha esse conceito de ramificações, né? Então todo o commit era num cara só. E isso dava uma porrada de conflito. Aproveitando... Aproveitando esse gancho aí que a gente está falando de GitHub, repositório, em um dos comentários dos nossos vídeos, o pessoal pediu para a gente fazer um vídeo sobre Docker. Você tem um pouco de experiência sobre isso? Você poderia dar uma explicação aí para uma pessoa que é leiga, o que seria o Docker? E, se possível, dar alguns exemplos práticos. Claro. Bom, o Docker, ele é um cara que roda container. Tá? É uma plataforma de gerenciamento de containers, ok? O container é a tecnologia. O Docker é só a plataforma, beleza? Isso é o primeiro ponto, ok? O container foi criado lá na década de 80 e tal, na década de 80 ou 90, não vou lembrar agora certinho. Mas com a galera do Linux também desenvolvendo o que a gente chama de encapsulamento, né? Que é você pegar uma parte do sistema operacional e separar ela para rodar um código específico e isolar ela do sistema operacional. Esse isolamento que a gente fala é a nível de user space, né? No Linux a gente tem dois conceitos, que é o kernel space, que são os módulos que integram o sistema, que conversam com o hardware, etc, beleza? E tem o user space, que é a camada de cima, beleza? O kernel seria, então, por exemplo, a minha placa-mãe, a minha placa de rede, seria esse o kernel? O kernel é o cara que comunica com a sua placa de rede, que comunica com a sua placa-mãe, como que o sistema operacional enxerga seu hardware e comunica com ele, beleza? E aí o user space é tudo que roda em cima, né? Então as instalações que você faz de programa, de interface de rede, como é que você configurou sua rede, está tudo rodando em cima do user space, beleza? E aí o container é você pegar o user space e segmentar ele, sabe? E botar ele envelopado. E aí a gente usa dois caras para fazer isso, que é o cgroups e o outro que é o namespace. O cgroup vai fazer o controle de quanto de memória, quanto de I/O, quanto de CPU, a parte de hardware do seu container, beleza? Ele vai definir qual que é a proporção que você consegue usar da sua máquina inteira naquele container, beleza? Então, vamos supor, eu tenho uma CPU, mas esse programa meu que eu coloquei dentro do container pode usar apenas 25% dessa minha CPU. Então, o cgroups é que vai gerenciar isso. E o namespace vai gerenciar, tipo assim, criação de usuário, as instalações de software, enfim, outras coisas que não essa parte de hardware, beleza? Definir, por exemplo, configuração de rede, como que isso vai se comportar. Então, isso é um container, é essa segmentação do sistema operacional principal, beleza? A gente pode fazer um paralelo com VM, né? Exatamente. VM é uma virtualização completa de sistema operacional, que a gente chama de full virtualization, né? Que é você está gerenciando, você está simulando hardware, você está simulando interface de rede, a parte de storage, sistema operacional. Você pode ter um sistema operacional diferente do que você está rodando no base, na máquina base. E aí tem dois tipos de virtualização, que é a virtualização do tipo 1 e a virtualização do tipo 2. Sendo que a virtualização do tipo 1, você comunica direto com o hardware, e essa virtualização do tipo 2, você faz uma interface com o sistema operacional para o sistema operacional comunicar com o hardware. Beleza? Aí, fazendo um paralelo para a galera de automação, que eu tenho certeza que todo mundo já usou.
VMware Workstation ou VirtualBox, alguma coisa do tipo, mas eu quase que tenho certeza que Hyper-V e VMware são a galera que mais conhece, certo? O Hyper-V é um hypervisor do tipo 1. O VMware Workstation, né, que está rodando na sua máquina lá no Windows, etc., ele é do tipo 2. Se você usar o VMware ESX, aí você está usando o equivalente, né, de hypervisor do tipo 1. Mas esse cara é um full virtualization, então tem uma camada de overhead violenta nisso, né, porque ele está simulando hardware, simulando o sistema operacional e mais uma carambada de coisa. O container é muito mais simplificado. Você usa o mesmo kernel, o mesmo sistema base, só que você seleciona quanto que você pode usar daquele sistema base, e aí você instala um outro sistema Linux qualquer. Vamos supor, eu estou rodando minha máquina base, é um Ubuntu, e aqui eu vou rodar um Red Hat, beleza? Que é uma outra distribuição do Linux. É como se fossem Windows e outros sistemas operacionais, né? Sim. Pensa assim. Só que esses caras têm uma coisa em comum que é muito foda no Linux. O kernel é o mesmo. Então eles podem compartilhar o kernel, beleza? Sim. Tanto é que, por exemplo, o Docker, né, que está sendo usado muito para gerenciar container no Windows, o cara ele vai fazer uma gambiarra. Antigamente, eles precisavam criar uma VM com Linux lá dentro para rodar Docker. Container, né, no caso. Agora não. Agora o Microsoft já lançou o WSL, que é uma versão minúscula do Linux dentro do Windows. Enfim, e aí vai, né? Tipo assim... Bom, dá para perceber que isso traz muitas vantagens, né? Isolar a aplicação. Você comentou que é isolar a aplicação, e um outro ponto que você comentou é em relação ao tamanho da aplicação, se reduz muito, né? A gente que tem VM aí tem que ter um HD externo, ou às vezes ter 1 tera, 2 teras no nosso computador para ficar rodando diferentes aplicações, né? Sim. No Docker, me corrija se eu estou errado, mas você consegue, devido a essa isolação que você faz, você só compartilha o kernel e você roda diferentes aplicações, você pode rodar até diferentes versões do mesmo software no mesmo kernel, ali no mesmo computador, né? No mesmo hardware. A melhor definição para container, além desse isolamento do sistema operacional, é você empacotar versão de binário, né, que é qual a versão do software que você está rodando ali embaixo, as bibliotecas que ele tem associadas, para não ter conflito de versão entre bibliotecas diferentes, porque são isolados, né, como se fossem máquinas diferentes. Então, essa característica é a principal, talvez, assim, né, de aplicabilidade do container. E sobre a questão da aplicação, não é tão pelo fato da gente reduzir a aplicação, mas a gente reduz o ambiente que a gente precisa associar à aplicação, né? Então, na VM você tem esse overhead que eu comentei, que é sistema operacional, etc. e tal, e no container não, você chareia, né, o kernel ali com aquele container e aí você consegue rodar várias versões de uma mesma coisa, ou coisas que antigamente conflitariam. Quem é de automação, com certeza, já teve problema com DLL. Sim. Com certeza já teve problema com versão de software que não é compatível, ou quando você faz atualização, quebra uma carambada de coisa e tal. O container, ele resolve isso para você, né? Você pega essa aplicação, roda um container com uma versão, outro container com outra versão, funcionou, mata a versão antiga, deixa esse aqui funcionando. Se não funcionar, mata esse cara, vamos fazer de novo, vamos ver o que a gente pode fazer para fazer funcionar. É correto dizer que usar containers e essa nova tecnologia com Docker Containers, ela é muito mais eficiente do que a tecnologia de virtualização, do ponto de vista de gerenciamento e do ponto de vista de custo. Então, a VM, ela não perdeu o efeito, né? Tipo assim, ela não perdeu a sua propriedade, né? O seu nível de encapsulamento, né? Ele não perdeu a sua função, né? Eu acho que tem aplicações diferentes, sabe? Então, por exemplo, antes a gente só usava VM porque só tinha VM. Agora a gente tem uma opção de uma coisa mais leve para rodar aplicações versionadas. Então, a sua pergunta acho que foi, tipo assim, se
isso é mais eficiente? Depende, né? Famosa resposta de consultor. Depende. Eu sei bem aqui. Exatamente. A gente não pode falar que é mais eficiente. Eu acho que tem ramos de aplicações diferentes. Antes a gente usava VM para matar problemas que containers resolvem. Entende? Porque não tinha outra opção. Exatamente. Então, acho que o grande diferencial que o container trouxe é dar uma opção diferente para resolver problemas que não precisavam desse overhead que a VM te oferece, entende? Então, mas é muito importante pensar da seguinte maneira. Se você está rodando o Windows, com certeza você vai precisar de uma VM. Brincadeira. Eu sou fanboy do Linux, enfim. Foi só para quebrar o gelo. Sim. Bom, então assim, a VM, na virtualização ainda continua com seu papel, exatamente. Ela é importante e vai ter momentos que a gente vai usar containers, porque containers faz mais sentido. Exatamente. E, por consequência, né, o custo de hardware vai ser menor. Concorda? Com certeza. Esse é um ponto que é muito bom você ter tocado. O container, por você estar usando o mesmo sistema base sem esse overhead, né, você vai conseguir fazer você vai conseguir gastar menos recurso para fazer a mesma coisa, certo? Então, a quantidade de hardware que você precisava ter para suportar uma VM antigamente, igual você falou, né, HD externo, etc., de fato, mano, era uma carambada de coisa desnecessária, né? Agora você tem o container que ele é um pouco mais leve, né? Ele tem menos overhead e talvez você consiga rodar em computadores, os mesmos computadores que você tinha antes, só que você consegue rodar muito mais aplicações completamente isoladas, que tem essa interface de rede que se comunica, inclusive, entre eles, e etc. Fazer vários testes de laboratório simulando ambientes, às vezes, bem complexos, sabe? De várias aplicações em máquinas diferentes rodando, simular a rede que essas máquinas teriam e etc. Dentro do seu computador, que antes você conseguia rodar 1, 2 VMs no máximo. Entende? Entendi. Então, isso é bem positivo. Legal, Felipe. Felipe, para a gente poder encerrar essa parte de tecnologia aqui e voltar para a carreira, né, para o foco na carreira, quais as tecnologias que você enxerga nessa área de TI, né, que os profissionais deveriam estar aprendendo e focando, que você acredita que elas vão ser as tecnologias dominantes, né? A gente é impossível pensar num longo espaço de tempo, porque a gente sabe que a TI é muito dinâmica, né? Mas, por exemplo, num curto espaço de tempo, para um tempo médio, quais são as tecnologias que você acredita que vai ser o foco daqui para frente? Aí depende. Uma pergunta antes, né? Você fala relativa ao OT também? Ou não, nesse caso seria mais a TI. O seu foco nesse momento está mais TI do que automação. Beleza. Então, assim, para TI, cara, eu acho que container vai virar tipo saber Linux daqui a um tempo, sabe? Tipo assim, Linux já é, tipo assim, o inglês de antigamente, sabe? Tipo assim, se você não tiver isso, você nem brinca no jogo, você nem vai pro jogo, sabe? Aí container vai entrar, tipo assim, como um requisito que já vai fazer alguma diferenciação, saber trabalhar bem com container, né? Conseguir rodar mais de uma aplicação, fazer elas comunicarem dentro da sua própria máquina, para poder fazer um ambiente de desenvolvimento que simula o ambiente final, entende? E fazer isso de maneira eficiente, né? Sem um processo muito longo de deploy, etc. Isso é fundamental. E para um segundo momento, né, para frente, assim, eu acho, e aí é um puta de um achismo, mas baseado no que eu tô vendo, assim, né? Orquestração de container, né? Que é o cara que pega esses ambientes que a gente estava comentando, que podem ficar bem complexos, né? De várias máquinas rodando numa mesma máquina, vários containers rodando numa mesma máquina, com um sistema de rede interno ali deles, às vezes bem complexos também, tipo container A conversa com container B, mas nem enxerga o container C, mas eles estão tudo na mesma máquina e tal, e aí a rede do C é diferente de A e B, mas conversa com D. Entende? Então, esses ambientes muito complexos,
quem vai fazer esse gerenciamento são os orquestradores. E aí a gente parte para uma outra sopa de letrinhas, que é Kubernetes, Nomad, ECS e outros, né? Aí tem uma infinidade, o Mesos, que é o precursor de todo mundo. Então, esses caras talvez sejam a tecnologia que vão ficar durante um bom tempo na TI ainda, sabe? Porque surgiram em 2015, amadureceram lá para volta de 2019 e agora entraram naquela curva de explodir, né? Tipo assim, todo mundo está usando Kubernetes, né? Tem aquelas hypes, né? Tipo, todo mundo está usando. E você comentou muito sobre tecnologias para desenvolvimento, né? Mas agora vamos supor na parte comercial, como que você vê assim o futuro de softwares? Existe algum modelo de negócio que você acha que será muito aplicado? Ou você, por exemplo, a gente vai comprar um software e vai manter aquela versão, ou existe algum modelo para a gente comprar um software e sempre utilizar por demanda ou se não sempre ter disponível atualizações daquele software? Você vê alguma tecnologia, algum modelo de negócio sobre isso? Tem duas modalidades que compõem o universo cloud, né? O cloud ele tem 4 pilares ali, que é o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, que é prover um servidor alugado, digamos assim, aí você vai instalar VM, vai controlar a rede, whatever. Aí tem o PaaS, que é a plataforma como serviço, o FaaS, que é o function como serviço, e tem o último grau de abstração, talvez, seria o SaaS, né, que é o software como serviço, que é o que você está falando, no final das contas, esse modelo de negócio, né? E aí, tipo assim, na minha opinião, o plataforma e o SaaS são talvez os caras que vão encabeçar o máximo de operabilidade com o mínimo de manutenabilidade. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a gente vai mexer muito, mas a gente vai manter pouco. E talvez isso que proporcione o maior agilismo, a maior agilidade ali para os negócios, né? Tipo assim, você conseguir entregar mais coisas mais rápido, né? E sem precisar preocupar com aquela infraestrutura que está rodando, com as configurações que estão sendo feitas. E você tira esse overhead, entrega para alguém que vai gerenciar isso para você, e aí você usa só o que te interessa de fato, que é a plataforma ou de fato só o software. Exatamente. Felipe, mas tem muitos clientes, a gente vê muita resistência no mercado, principalmente na área de automação, que tem muitos clientes que pensam o seguinte: olha, eu prefiro pagar uma licença uma vez, comprar uma vez, eu sou dono do software, e não ficar pagando recorrência. Porque quando a gente fala de software as a service, a gente está falando que você tem que ficar pagando por aquele serviço, né, que vai estar hospedado na nuvem e você vai usar. Agora, o que eu acredito, né, que a conta tem que ser feita como você explicou do overhead. Se você comprar a licença, você tem toda uma manutenção, tem todo um desenvolvimento que você tem que fazer, tem toda uma atualização, tem todo um custo, né, que quando você põe ele, né, para poder pagar como serviço, teoricamente você está livre desse custo e você pode usar o serviço, né, e focar muito mais no seu core business do que ficar na parte de manutenção do software. Exatamente. Certo? Acho que uma discussão que é bem interessante de fazer foi a mesma coisa do início do cloud. No início do cloud, a galera vai falar assim: pô, mas eu tenho CPD aqui em casa, eu vou alugar um negócio, pagar em dólar, né? Tá, agora tá 6 por 1 dólar, então, pô, vou pagar caro, né? Caro, o que você tá chamando de caro? Eu não chamo de caro, eu não tenho um profissional de rede dentro de casa, eu não tenho um profissional de hardware dentro de casa, um profissional de manutenção de computadores dentro de casa. Tipo assim, esse OPEX, né, que a gente fala, que é o custo de operação, saiu, né? Tipo assim, essa parte saiu. E um outro custo que sai é o CAPEX, que eu acho que é o principal, assim, né? Que é o custo de investimento inicial, que tem que durar no mínimo 6 anos. Aí como é que eu vou prever 6 anos à frente? Aí eu vou comprar um software, um hardware hoje, que está super dimensionado, tipo assim, é um cavalo para puxar uma pena, porque daqui 6 anos eu estou imaginando que a tecnologia... E aí, tipo assim, no meio do caminho a tecnologia explode, né? Tipo assim, fica muito mais exigente do que você tinha previsto. E aí em 3 anos você tem que trocar um hardware que no primeiro ano você nem usou.
Exatamente. Né? É tipo isso. Aí você vai comprar a licença de um software, que é o que você estava comentando, né? Vamos voltar para o SaaS aqui. Você vai comprar um software. Aí você tem que ter o cara que instala, o cara que configura. Aí você tem que ter o cara que vai gerenciar a licença para fazer a renovação daquela licença ou não, sei lá, mas que tem que ter, né? Que é o ativo da empresa, que é um ativo de software, né? No caso, é intangível, mas é um ativo. Aí você tem que ter a galera que gerencia isso, que gerencia o contrato, que vai contratar suporte, que e lá vai, né? Aí, tipo, esse custo, geralmente a galera não põe na ponta do lápis para fazer essas contas, né? E aí, na hora que vai pagar a recorrência, o cara vira e fala, pô, mas isso é caro. Caro quanto? Né? Responde primeiro essa parte dessa pergunta. Quanto que custou a licença, que é o CAPEX, quanto você pagou para adquirir aquele negócio? Qual que é o tempo que aquela licença vai ficar, tipo, desatualizada, que não vai te atender mais, que vai ter patch de correção, que é o que a gente chama muito em software de LTS, né? Que é o software que ele vai ter um tempo de manutenção e de suporte muito estendido, né? Que é o long term, alguma coisa. Eu não lembro a sigla inteira. Acho que é Long Term System. Que nem agora a Microsoft tem um Windows LTS, que eles garantem que as atualizações são em tempos menores, né? Aí, tipo assim, você tem o LTS, que é o Long Term System, e que vai dar para você alguns anos de manutenabilidade, suporte, atualização, etc. E que, tipo assim, no tempo que as coisas estão mudando hoje, e aí eu vou usar um software bem conhecido na área de engenharia de dados, né, por exemplo, que é o SAS, que é um software estatístico muito foda. Tipo assim, pensa só, o tanto que a tecnologia está evoluindo, está saindo um algoritmo novo de searching, que não sei o que te permite olhar Big Data, que, sabe? E aí você comprou um software lá em 2017, que o termo Big Data ainda não era uau, né? Tipo, tão caloroso igual é hoje. Cara, sua licença já era, velho. Os algoritmos que você tem nessa licença não vai rodar, entendeu? Aí você vai precisar de um cara mais novo. E aí você vai pagar de novo. Sim, você vai ter que pagar o upgrade da licença. Exatamente. E às vezes o seu ROI nem aconteceu ainda, aí você está fazendo CAPEX de novo. Exatamente. Entende? E aí tem o OPEX ainda, que é o que você está gastando, porque o cara tem que fazer a instalação no computador do fulano, tem que fazer a configuração de rede para aquele cara funcionar. Aí às vezes você tem que rodar um proxy para poder fazer a atualização numa base sua interna, porque não pode ir na internet buscar os patches de atualização. Entendeu? Para mim, isso é uma questão de mudar o mindset, né? Mudar o mindset dos tomadores de decisão. Porque assim, eu vejo que no futuro as empresas que vão sobreviver são as empresas que são asset light, né? Essas empresas muito pesadas hoje, com uma infraestrutura pesada de hardware e de software e um monte de ativos, elas vão ser uma das empresas que vão estar em dificuldade por causa dessa velocidade que você acabou de dizer aí. Que a atualização do software acontece em semanas, né? Não é mais como acontecia em anos no passado, né? Que demorava 2 anos para poder lançar uma nova versão do software. Hoje então, nós temos atualização, o calendário de atualização das aplicações é por quarter, né, velho? De major, que a gente fala, que são as breaking chains, né, digamos assim. Tipo assim, nós estamos falando por quarter, tem uma major sendo lançada. Como é que você acompanha isso comprando licença? Vou pagar 10 mil aqui, 10 mil daqui 4 meses, daqui mais 10, não dá, sabe? Tipo, mas, assim, falando de uma coisa que você até comentou, de empresas inchadas, né, lentas e tal, tudo na vida eu acho que tem aonde que as coisas encaixam, né? Então tem gente que vai ter que ter hardware dentro de casa mesmo, porque tem uma especificidade muito grande, né, de aplicação, etc. Alguma coisa de lei, por exemplo, né, que não permite o uso em cloud, alguma coisa muito restritiva, por exemplo, às vezes ainda vai ser necessário, né? Mas tem uma frase muito boa da galera que fez o Scrum, né? Eu não vou lembrar o nome do cara que escreveu A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Foi o primeiro livro que eu li sobre o mundo ágil, assim, e é sensacional. O cara, ele fala assim, muda ou morre. É simples. Tipo assim, se você não consegue acompanhar a velocidade, você vai sair daquele oceano azul, né, e pegar o oceano vermelho. Aí você vai ter que brigar com um monte de gente que já está com a tecnologia estabelecida e que não tem a mesma inércia que você tem, né? Então, tipo assim, que consegue atualizar numa velocidade muito maior do que você para chegar no oceano azul e você, ó,
Desculpa. Exato. Você se deu mal, entendeu? Uhum. Bom, falar que isso é verdade, a gente não faz muito cortes aqui não, Felipe. Esse sinal aí vai aparecer e tudo mais vai aparecer. A gente gosta do podcast assim. Uma pena. Bom, voltando aqui, só para poder finalizar essa questão, de softwares as services, tudo que você está dizendo aí, o que acontece que eu acredito que passa muito na cabeça dos tomadores de decisão também, olha, se eu vou para aquela plataforma, né, se eu for para aquele provedor de serviço, né, minha aplicação vai estar lá e eu vou ser meio que refém. Eu queria saber de você, assim, é fácil migrar de uma plataforma, de um software as a service, de uma plataforma as a service, para um outro provedor e manter o seu sistema, a sua fábrica, o seu negócio rodando? É fácil essa migração? De novo, eu vejo de um lado que isso é muito bom, se isso é possível, por causa que você tem concorrência. Então, por exemplo, se a AWS está com preço muito caro, você consegue mudar para o Google, consegue mudar para um outro provedor, e se você conseguir, e se for fácil fazer essa migração sem fazer uma parada, né, na operação, eu acredito que faz todo sentido. Cara, essa pergunta é muito boa e ela é capciosa também, porque tem um conceito que a gente fala de lock-in, né? Uhum. Que é o quanto que aquela aplicação é aderente ao seu negócio e só aquele provedor tem aquele nível de aderência, sabe? Esse lock-in é uma coisa que tem que ser olhada o tempo inteiro, porque se ele é muito intenso, essa mudança fácil que você comentou, já era, né? Uhum. Entende? Então, isso é um trade-off, né? Tipo assim, às vezes você vai contratar uma aplicação que ela é foda, assim, tipo assim, que ela encaixa no seu negócio e que vai, tipo assim, acelerar as coisas e você vai voar. Mas, se você precisar sair dela... Então, assim, eu acho que esse é o medo que muitas pessoas têm, mas eu vou ficar refém ali se eu for. Isso. E daqui no próximo ano eles aumentam o preço. Mas isso é uma questão de avaliação. Então, o que você faz? Você dá um passo para trás e não cai no lock-in. Então, você usa o feature que aquele cara te provê num nível, claro, né, que se precisar usar no nível ótimo, vai, usa e tal, não sei o quê, mas usa num nível que te mantém um passo antes desse lock-in muito ferrenho, entende? Onde você vê que tem soluções semelhantes no mercado e que com pequenas adaptações você consegue fazer essa transição. É o que a gente hoje chama de multi-cloud, que é uma frase em voga, né, que está tipo assim, subindo e tal, e que todos as previsões, né, que existem é que quem hoje tem uma cloud só, no próximo ano ou em 2 anos, tenha pelo menos 2 ou 3 clouds diferentes. Se ele precisar sair daquele provedor, né, ele migra para os outros 2, por exemplo. Imagina que a taxação esse mês na AWS é mais cara do que na Google Cloud. Aí o cara tem um sistema que fica avaliando a tarifa. Já existem sistemas assim. Que fica avaliando a tarifa. Aí eu vou rodar um workload que tem uma determinada composição de exigência. Então, vai lá, sistemas complexos, né? Eu sei qual é a interface do meu sistema, sei quais são os requisitos desse sistema. Então, eu peguei esse metadado, né, de propriedades ali que esse sistema tem, né, para poder rodar, e vou validar. Na cloud da Google, esse cara está 10% mais barato para rodar esse workload específico do que na AWS. Então, eu vou lá e jogo esse cara dentro da Google para rodar aquele workload específico, etc. Mês que vem muda, acabou. Aí quem te proporciona isso muito fácil, por exemplo, é o Kubernetes no mundo de containers, né? Porque aí você simplesmente está fazendo essa orquestração, né? Tem um cara que fica observando, um sistema externo, observando essa multi-cloud, esse universo multi-cloud, batendo nas tarifas, fazendo um cálculo, né, baseado nas especificidades de cada workload, e aí ele chama o orquestrador e fala assim, muda essa task daqui para lá, por favor. Shiftou, acabou. Super simples, super rápido, etc. E aí, quem está usando o serviço nem viu. Nem viu. Entendeu? Tipo assim, ele nem sentiu, né? Que é o que a gente chama do mundo de alta disponibilidade, né? Onde você consegue manter o sistema de pé com um nível de confiabilidade
né, da casa dos 9 lá que a gente fala, que é 99,9999. Geralmente a galera usa entre 3 e 5 noves, né, de confiabilidade de um sistema e tal. Então, é claro que isso tem preço, né, mas é nesse sentido. Não, muito legal esse insight. Mas algum comentário final nesse insight, Felipe? Uma coisa que eu acho legal de validar, né, que a gente, igual comentei desse lado negativo do lock-in, né, de um produto. Mas é extremamente importante a gente entender que o lock-in, ele é o trade-off que existe em qualquer coisa, né? Se você usa uma aplicação on-house, tem um trade-off que você tem que manter o profissional, que você tem que ter o cara que gerencia, que você vai ter que garantir essa disponibilidade que a gente está falando na casa dos 9, etc. Se você tira essa aplicação de dentro da sua casa e joga ele para a nuvem, a sua SLA com o cara que você contratou, quem vai fazer o enforcement dela é a sua provedora, né? O seu provedor. E aí, se o cara não cumprir, você tem o retorno financeiro, geralmente, disso, né? Que foi um descumprimento de contrato, etc. e tal. Então, tipo, você parou de ter que gerenciar o profissional para garantir aquele nível de disponibilidade, que geralmente vai ser um profissional caro, porque para um nível de confiabilidade alto, geralmente você não tem um júnior mexendo, você vai ter um sênior, um master, enfim. Passou assim, por um cara que você nem está gerenciando, sabe? É importante dizer que o trade-off, como você falou muito bem, o trade-off funciona para tudo na vida, né, cara? E você não consegue ter tudo 100%. Para você ter uma coisa que você prioriza mais do que a outra, você tem que abrir mão de uma outra coisa. Isso faz parte de tudo na vida, né? Isso não ia ser diferente. Isso é o dia a dia do engenheiro. Exatamente. Exato. Bom, falando do dia a dia do engenheiro, Felipe, e já voltando para a questão da carreira, cara, você está para poder formar engenharia de sistemas esse ano, né? Não, essa pandemia deu uma atrasada nas coisas. Depois da pandemia, sim. Bom, de qualquer forma, deve ser para o ano que vem, né? Exato. A minha pergunta para você é como que você se vê daqui 5 anos ou 10 anos na carreira? Primeiro, em 5 anos, eu acredito que 5 anos é melhor para a gente poder pensar que é um mais palpável, né? O que você pretende, né? O que você se enxerga fazendo na carreira? Isso também é uma pergunta difícil, né? Porque em 5 anos muita coisa muda, igual eu comentei, né? De 2015 até 2020 a gente teve o nascimento do Kubernetes e a explosão do uso de Kubernetes, que foi uma tecnologia breaking change, assim, né? Tipo, mudou o paradigma de uso de cloud, de aplicações, gerenciamento de aplicações, enfim. E tem uma carambada de coisas que surgiram em torno, né, dessa tecnologia. Então, parte de DevOps e tal, isso ficou muito mais afinco, né? Tem muito mais afinco com essas tecnologias. Então, é difícil falar, sabe? Mas a minha expectativa, cara, é manter sempre o nariz ali perto da borda d'água, sabe? Tipo assim, tentando acompanhar o que está chegando, entende? E isso é uma vida de estudo, né? Então, vale muito a pena lembrar que TI não é um lugar onde você aprendeu e aplica. Pronto, acabou. Sem chance, cara. Vai parar no tempo e vai morrer, entendeu? É um negócio que, tipo assim, você precisa continuar se reciclando, continuar acompanhando, continuar estudando. Não é uma profissão que dá para parar. Então é isso. Eu acho que essa é uma diferença bem grande para o mundo de automação, né? Com o mundo de automação você consegue ser mais estável comparado ao mundo da TI, né? Mas, enfim, você pretende, pelos próximos 5 anos, né, estar envolvido com tecnologia e estar ali no Edge Cutting Technology. Não mudo mais, não. É uma coisa gostosa demais, assim. Antes eu sou um cara muito curioso, né, Arthur? E antes eu ficava dispersando, sabe? Minha curiosidade entre temas diferentes, assuntos diferentes. TI é um negócio tão gigantesco, sabe? Que consome toda a minha curiosidade. Então eu fico muito preso, assim, dentro do mundo de TI, porque é um universo à par, assim, sabe? É tipo o multiverso da Marvel, assim, sabe? Cada vez que você acha que a história acabou, eles criam um mundo novo paralelo lá dentro. Voltar para automação, não. Cara, não sei. Peraí, antes de você responder, eu quero fazer uma observação aqui.
ouvindo você falar com tanto entusiasmo sobre tecnologia da informação, e eu consigo ver muitas coisas que estão relacionadas com o nosso mundo atual de automação. Uhum. Eu queria agora, vamos fazer uma visão. O Arthur falou em 5 anos sobre a sua profissão, mas se você tem experiência sobre automação, você vê algum sincronismo entre uma convergência entre tecnologia da informação e tecnologia da operação, e algum exemplo que você dá? Por exemplo, nos sistemas clouds, existem já recursos que você conseguiria utilizar para aplicar em automação, seja ela em controle, análise de dados, banco de dados, sensores. Como que você vê alguma convergência sobre isso? Vamos acho que a viajar gente pode, acho que a gente pode abrir um quadro aqui como viagem para o na futuro. tecnologia. Exato. Boa. Cara, muito legal esse assunto. Eu sempre que eu estou acompanhando alguma coisa, é impossível não fazer paralelos, né, cara? A gente é a construção daquilo que a gente já foi, né? Então, esse acúmulo de experiências faz com que a gente, de vez em quando, resgate alguma coisa lá do passado, faça um paralelo ali, para você assimilar, inclusive, melhor, né? E uma coisa bem interessante do que você perguntou acho que a gente pode citar 3 tecnologias, assim. A primeira, cloud, velho, poderia concentrar fácil, assim, todos os sistemas de monitoramento nossos. Beleza? De dentro de uma indústria. Então, parte supervisória, monitoramento, etc. Isso tudo poderia estar tranquilamente em cloud. Porque não é um sistema hard real-time. Começa por aí, beleza? Então, ele não é automação em tempo real. O supervisório, beleza? Ele tem, às vezes, uma exigência ali de um delay e tal, mas ele depende do operador, né? Para avaliar. Então, se depende do operador, tem que ser assíncrono. Porque o cara não vai ficar ali, tipo, com o botão em cima, ficou vermelho e clica. Tipo, não vai, entendeu? Ele vai mudar de tela, ele vai ver qual que é o erro, etc. Então, né, tem esse delayzinho que é normal, inclusive. Então, o supervisório, na minha opinião, na fábrica, é tipo uma conexão VPN com a cloud, enxergando que está lá. Um servidor gigante só para tudo. Entende? Ou um conjunto de servidores, vai em stand-by e tal, aquela questão de alta disponibilidade, redundância, né, para a gente garantir que a coisa está sendo armazenada. E aí você pega um hardware, um loco, né, tipo on-premise, para fazer uma bufferização desses dados, entende? Um acúmulo, alguma coisa, algum sistema de fila ou algum sistema de retransmissão, sabe? Um buffer mesmo de memória com um RAM ali alto e tal, para poder receber essa massa de dados que está sendo coletado do chão de fábrica e fazer o upload, né? Para um banco remoto e tal, ou para um sistema remoto. Isso acho que é o primeiro ponto, assim, que eu acho que seria super válido usar em indústria e que reduziria uma série de problemas. O primeiro deles é a atualização de máquina de chão de fábrica, que é uma tristeza, cara. Tipo assim, é difícil para a galera do TI. Às vezes o pessoal que está usando o computador local, tipo assim, tem uma certa dificuldade, porque o equipamento quebra com uma certa frequência, porque está, né, num ambiente super agressivo e tal. Então, isso já seria um belo de um ganho. E o hardware em loco poderia ser muito mais enxuto. Poderia ser um cara, basicamente, um terminalzinho que ficava só visualizando coisas, sabe? Mandando sinal e tal. Numa conexão RDP, por exemplo, com TLS em cima, que é uma conexão segura, ou via VPN, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Nessa primeira tecnologia, eu acho que era super factível de fazer. A segunda seria, por exemplo, você nem ter o controlador rodando de fato on-premise, sabe? Tipo assim, sei lá, tipo, vamos viajar, né? É claro que tem as restrições de tempo, então a gente tem que tomar cuidado para falar esse tipo de coisa. Mas a gente poderia ter alguns controladores, tipo, na ideia do DCS, né? Alguns controladores que seriam mais localizados, mas uma unidade de controle central rodando em outro lugar, né? Talvez, alguma coisa do tipo. Então você tem a reunião de I/Os, né? Analógico, etc., de forma distribuída ao longo da fábrica, mas a unidade de processamento poderia ficar num servidor ou numa cloud privada, que seria tipo um data center privado mesmo, sabe? Para ficar on-premise ainda e talvez uma restrição de tempo um pouco mais legal, ou
um servidor online mesmo, dependendo de qual a condição, né, o acondicionamento de dados, qual que é o algoritmo de controle que está rodando, faz uma puta diferença se a gente pensar em controles que têm uma volatilidade muito alta, né? E aí, tipo, ele oscila muito, ou controles que são mais estáveis pela natureza do processo, né? Por exemplo, alteração de concentração, esse tipo de coisa. A curva de controle geralmente tem um delay violento e tal, tem você precisa, né, fazer uma integral muito grande para poder, enfim. A derivada dele não é muito acentuada, né? A parte integrativa é muito mais importante. Então, esse tipo de avaliação seria muito, muito interessante de usar, sabe? E você acredita que o soft PLC vai ser o futuro comparado ao hardware? Cara, eu acho. Porque, assim, os computadores estão muito bombados. Entende? Então, tipo assim, você deixar um computador parrudo, gerenciando 5, 6 soft PLCs, com algumas especificidades, né? Teria que ter alguns ajustes ali no sistema operacional, alguma coisa do tipo, para deixar o loop control, né, bem na faixa de tempo que é necessária, etc. Né? Tentar fazer um RAD real-time ali. Talvez usar, sei lá, um FreeRTOS para poder rodar aplicações específicas, sabe? E aí, ao invés de fazer um deploy num soft PLC que roda, por exemplo, no Windows na vida ou no Linux na vida, você tentar usar esse FreeRTOS embutido ali, meio conchambrado ali dentro de um sistema operacional um pouco maior para rodar aplicações específicas, poderia ser uma bela de uma solução, sabe? Na minha opinião. O PLC, como a gente conhece hoje, seria somente o I/O, porque você precisa de I/O hardware específico, né, para contagem rápida, para entrada analógica. I/O específico você sempre vai precisar para encoder, né, e o PLC mesmo seria um software rodando em um computador. E aí talvez esses I/Os começassem a ficar mais inteligentes, fraga. Então, tipo assim, a unidade de controle central está lá no PLC, mas ele distribui uma parte do programa para dentro do I/O que fica olhando, por exemplo, o contador rápido, né, um encoder de pulso, fraga. E aí esse cara ali fica controlando um I/O específico, saca? Vocês fizeram assim porque tem alguma coisa... Eu fiz assim porque você tá descrevendo uma tendência que a gente já consegue ver no mercado de automação. A gente tá indo na curva ali de ascendente, tá no começo, mas já existem produtos no mercado que já entregam isso que você está comentando. Assim, lógico que não no mesmo nível que você está falando, mas já entregam esses produtos. E é interessante porque eu acredito que você não acompanha tanto assim a área de automação, né? Não dá mais, não dá. Eu até gostava de ficar acompanhando, mas o volume de informação é alto demais, velho. E assim, e para isso tudo também, até as normas de programação de PLC já tem uma nova de programação nova, a IEC 1499, 1499, né? E em que a programação do PLC agora ela é orientada a eventos, né? E não aquele scan cíclico do PLC. Aí você fez do outro lado, levantou a mão da mesma forma que a gente fez aqui, né? Então a gente está dizendo aqui da convergência, concorda? De TI e automação. Tem umas linguagens de programação hoje que são event loop, né? Que rodam em cima dessa ideia de orientação a evento. Pô, que massa isso, cara. Que massa. Sair dessa parte do ciclo, do RAD real-time dentro de um ciclo ali, né? Num loop infinito e tal. Os programas estão ficando enormes, cara. Como é que você garante esse tipo de coisa? Tipo, exato. Não dá, sabe? Exato. Bom, enfim, eu acredito que agora você acabou de responder a minha pergunta, né? Assim, voltar a trabalhar com automação, me corrija se eu estiver errado, voltar a trabalhar com automação pura, não, mas numa automação convergida TI, TA, sim. Com certeza, com certeza. Quando eu estava saindo de TI para TA, de TA para TI, eu buscava esse sweet spot, fraga. Justamente essa galera de integração. E aí o lugar mais próximo disso era a galera do MES, né? Que fazia ali um bem bolado entre automação e TI, na pirâmide lá de automação, né? Eles estavam um nível abaixo ali do ERP, mas que fazia uma interface muito forte com o negócio, mas não tão distante ali, né, da faixa de produção, do supervisório, etc. Então, eu queria aquela área, sabe? Aí acabou que eu tive uma oportunidade no nível acima, até fora, né, desse mundo de automação, e aí eu fui, mas uma ideia de possível trabalho voltado, né, com TI, TA e tal,
Ia ser bem legal, cara. Foi que na Strider até que era, né, um pouco disso, porque tinha embarcado, né? Tinham sistemas embarcados, aí tinha uma transmissão para uma central, a central sincronizava com o servidor. Então, ali eu acho que foi primordial para eu abrir minha cabeça e sair da caixinha. Sabe? Tipo assim, enxergar o universo de automação e de TI de uma forma abrangente, não excludente, mas sim complementares, entende? Como áreas que se complementam, cada um na sua especificidade, etc., mas que a gente não precisa, por exemplo, usar um sistema supervisório que tem que ser instalado, que está rodando na máquina, que tem que ser configurado de uma maneira super engessada, etc. Não, mano, vamos parar com esse mundo, vamos usar um sistema web que roda em qualquer lugar, que eu posso botar aqui num servidor e expandir 1000 clientes, não preciso mais pagar licença por tela de visualização. Isso acabou, sabe? Assim, vão virar a chave, sabe? Nesse sentido. E Felipe, eu acho que quanto mais rápido a galera de automação perceber isso, velho, eu acho que melhor. Por quê? O sistema open source, né, velho, ele explodiu na cara da Microsoft, né, e de softwares pagos, né? Isso veio como uma bomba, assim, tipo, acho que a maior parte dos servidores web hoje rodam em sistemas Linux. E é uma fatia do mercado que perderam porque não souberam observar o poder da comunidade, de plataformas open source, etc. E se a galera de automação parar um pouco com essa ideia de vender por licença, aquela coisa muito casada, virar um SaaS, né, da vida, velho, a velocidade com que a gente vai conseguir evoluir no mundo de automação vai ser muito mais absurda do que é hoje. Não estou falando que vai chegar no mesmo nível de TI, porque os constraints, né, os requisitos, os limitantes ali, são universos completamente diferentes. Mas vai evoluir numa velocidade mais rápida, na minha opinião. Aí eu posso estar falando demais também, mas... Eu acho que não. Felipe, onde você acredita que estão os maiores salários hoje? Está na área de TI ou está na área de TA, tecnologia da automação? Vamos mudar a pergunta. Vamos falar assim, onde que está a maior distribuição de grandes salários? TI. Mas por conta de momento. Por causa de momento. Porque, assim, TA, eu passei por essa fase, né? Ela virou um commodity, assim, durante um tempo, né? Muita gente fazia mal feito, e aí ficou barateado demais. E aí você pegava uns profissionais muito fodas, esses caras ganhavam bem, assim, geralmente, mas para o cara chegar a ganhar bem, ele tinha que ser foda durante muito tempo, até alguém virar pro cara e falar assim, pô, mano, você é foda, vamos te dar o salário que de fato você merece. TI, por estar nesse momento maluco, né, de explosão, evolução enlouquecida, a tecnologia surgindo e nem tem gente suficiente para poder tocar essa tecnologia para frente, sabe? Tipo assim, a galera que vai saber usar, que vai saber manipular a tecnologia e tal. Então, tá numa ascendente muito rápida, né? Mas, como tudo na vida, é feito de ciclos, né? Uma hora esse ciclo para, e aí vão abrir outros ciclos para outras frentes. Exatamente. E falando em ciclos, Felipe, aí que eu acredito que vem a questão do profissional, e eu acho que você faz isso muito bem no seu caso, que é o profissional que consegue navegar entre os dois mundos, TI e TA, porque um momento a TI não vai estar tão pujante como está nesse momento. Aí o profissional pode navegar e ir para a área de automação, e uma hora ele pode voltar para a área de TI. É claro que isso não é fácil, mas esse é o profissional, para mim, que vai ser o profissional mais valorizado. Vai ser o cara que consegue navegar nos dois mundos, né, e fazer essa convergência. Acompanhe, então, o IT/OT Hub. Tipo boa dica. Exatamente. Eu acho que o maior ganho, assim, dessas trocas, né, de profissão e tal, é que você aprende a pensar por ângulos diferentes, entende? Por prismas diferentes, por paradigmas diferentes, né? E aí, nisso, você enxerga que existe muito mais integração do que você previa, né? Ou de quando você estava no mundo só, você enxergava. Eu, quando estava só no mundo de TA e olhava pro MES, eu falava, nossa, que trem legal, que não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, na hora que eu fui pra TI, eu falei, putz, mano, o MES tá parado no tempo, velho. A galera tá precisando, vamos lá. Entendeu? Tipo, vamos evoluir então, não sei o quê.
E eu acho que é esse o ponto, assim, que você estava falando de profissional convergente, é a galera que vai conseguir olhar de um prisma do outro e saber fazer as conexões entre os dois, assim, sabe? E falar, olha, eu vou usar essa tecnologia aqui porque ela faz muito sentido nesse contexto, mas nesse contexto aqui não faz sentido nenhum, então não vou usar. Ou às vezes eu vou ter que testar, porque a tecnologia ela está tão distante do que eu consigo palpar naquele momento, que eu vou ter que rodar uma POC. Aí, para isso, eu vou ter que testar, vou ter que ter habilidade ali com teste para olhar as restrições, para poder validar aquela proposta num ambiente restritivo, com um nível de constraints muito alto, com requisitos muito exigentes, etc. Sabe? E tem mais uma coisa que eu acho que pode ser muito bacana da gente comentar, é que a TI, a TA está sendo puxada por TI. Então, olhando para essa questão de tendência, né, que a gente estava conversando antigamente, se você pegar esse sweet spot de TI agora, né, que é a galera de container, etc., isso com certeza vai ser incorporado em TA. Se você pega isso e soma com seu conhecimento de TA, putz, mano, pode ser que ali, em algum momento, você seja o sobrenadante, né, a galera que está tirando o nariz para fora d'água ali, entendeu? Excelente, Felipe. Felipe, eu acho que a gente está, né, só tenho que te agradecer, a gente está chegando aqui no final do podcast. Né, e, Helena, você tem alguma pergunta final para o nosso convidado, algum comentário? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que no finalzinho a gente refrisasse aí, se você pudesse resumir ou em uma frase o que você acha que o profissional do futuro deve ter. E eu queria dizer que tá tão legal essa live aqui que eu ficaria a noite toda conversando. São tantos assuntos interessantes e tecnologias que a gente pode aproveitar nos dois, tanto em TO como IT. Então, já vou agradecendo aí. Muito legal esse bate-papo. Não, legal. Cara, o profissional do futuro, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que é o cara que ele vai ser multidisciplinar, sabe? Tipo assim, é o cara curioso. Tem uma soft skill que o pessoal tá falando muito agora com o nome bonito, né? Que é o continuous learning. Não é isso? Cara, nada mais é do que a galera que era curioso está sendo premiada agora. Que é o cara que fica ali chafurando tecnologia, testando coisa nova, tentando fazer conexões que às vezes não estavam óbvias no primeiro momento. É isso, velho. Tipo assim, não para, fraga. Se mexe, entendeu? Você tá ficando... O mundo tá movendo. Se você não se mexer, uma hora você cria uma distância grande demais, digamos assim, sabe? Então se mexe, né? Vai estudar tecnologia nova, etc. Eu acho que os meninos vão deixar meus contatos aí. Eu sempre gosto de trocar ideias sobre, então, tiver dúvida, qualquer coisa, quiser, a gente pode trocar uma ideia depois, sem problema nenhum. Como que a gente acha lá no LinkedIn? Cara, Felipe Fonseca Rocha, naquele /IN lá, Felipe Fonseca Rocha, vocês me acham. Twitter é _Felipe F. Rocha também. Então, eu só tenho essas duas redes sociais, o resto eu deletei, é perda de tempo. Não, viu, gente? Cada um curte a vida do jeito que gosta e tal, mas pra mim tava ruim, tava ocupando tempo demais na minha vida. Exato. Mas é isso, cara. Então, o profissional do futuro é isso. E, no mais, eu só tenho a agradecer pelo convite de vocês, pela conversa, eu também concordo com vocês. Falar desse negócio, eu fico aqui a noite inteira. Se começar a desenhar diagrama, então, aí ferrou. Cara, assim, de gravação aqui já tem quase 2 horas de gravação, né? Claro que vai ter edição, mas assim, dava pra gente continuar aqui mais um tempo e dava pra gente conversar muito mais, Felipe. Sim. Quem sabe no futuro próximo a gente traz o Felipe novamente para falar sobre alguns temas que a gente não conseguiu cobrir durante esse podcast. Acho que é muito relevante. Legal. Eu não sei se vocês vão editar essa parte, mas considerando que sim. Deixa só a gente vai lá. finalizar já. Não, vamos deixar o Não, vamos. Falar. Ok. Provavelmente eu vou fazer um TCC em cima de um cluster de baixo custo, fraga. Se de fato eu chegar nesse negócio, eu toparia pra caralho da gente rodar um hands-on, assim, saca? Mostrar como é que faz deploy em hardware mesmo, que vai ser Raspberry, etc. Já está convidado. Então, como a gente precisa demonstrar, tem que ter compartilhamento de tela, assim, não vai ser um podcast, vai ser a gente faz uma live no YouTube.
uma live no YouTube. Uhum. Assim, tá convidado, Felipe. Show de bola, Sim. show de bola. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Assim, foi um prazer enorme estar aqui, aprender esse monte de coisas com você, aprender sobre essas novas tecnologias, sobre o profissional do futuro. E eu acredito que você vai ser um membro honorário desse podcast, cara, que de Obrigado. tempo em tempo nós vamos chamar você aqui para poder, né, aprender sobre as novas tecnologias na área de TI. Não, tamo junto, sempre que Exatamente, eu faço um eco de todas as palavras do Arthur aqui. Agradeço a sua presença e até a próxima. quiser. Até a próxima, muito galera. obrigado, Felipe. Muito obrigado Valeu. a todos que nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar o podcast no Spotify e na sua mídia de podcast. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.